Filipenses capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 a 11. Eu não sei se você percebeu o tema do nosso culto, que é o tema da mensagem. Nós vamos falar da alegria de estarmos firmes em Cristo. E de quanto isso é importante, de quanto isso fortalece a nossa alma. Filipenses 3, dos versos 1 a 11, nos diz o seguinte, as Escrituras Sagradas. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim é lucro, tudo isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui. Vamos orar? Te louvamos, Deus, porque estamos diante da tua palavra e queremos lhe pedir que o Senhor nos auxilie a entendermos a tua palavra. Que o Senhor, do alto dos céus, derrame sobre nós o teu Espírito para que ouçamos e entendamos a verdade das Escrituras revelada a nós. É em Cristo que oramos. Amém. De tempos em tempos, irmãos, a igreja ela é assolapada por movimentos que tentam roubar de Deus o poder da salvação. Nem sempre esses movimentos se apresentam como um inimigo declarado, ou nem sempre esses movimentos se apresentam como algo que venha substituir o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Mas é fato que sempre nesses movimentos perdidos ali no meio, escondidos ali no meio, nós vamos encontrar algumas raízes que nós poderíamos chamar, os antigos dos tempos bíblicos chamariam de raízes judaizantes, ou seja, de regras, de normas, de movimentos que tentam impor algum tipo de uso e costume, algum modelo específico de oração, alguma postura específica ou alguma declaração específica que visa a ajudar ou a substituir a exclusividade da graça de Jesus na salvação do crente. E a gente precisa estar atento com isso. Porque isso não é uma novidade dos nossos dias. Desde os tempos bíblicos nós encontramos movimentos assim, contra os quais os apóstolos e a igreja militavam, os pais da igreja militavam. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está militando contra esse tipo de pensamento. Contra pessoas que queriam associar a salvação a algo que não fosse a graça de Cristo Jesus. Queriam colocar algum tipo de mérito que pudesse levar à salvação, que não fosse a graça de Cristo Jesus. Nesse capítulo 3, de uma forma geral, o apóstolo Paulo está se preparando para encerrar a carta aos Filipenses. Ele até começa ali, quanto ao mais, ou seja, daqui para frente, já expliquei para vocês algumas coisas, agora finalizando, eu quero tratar de outras coisas para vocês. E nesse finalizar da carta, o apóstolo Paulo apresenta uma grande preocupação com algumas heresias, com alguns problemas doutrinários que podiam se infiltrar na igreja e trazer dificuldade para a fé daqueles irmãos. Ele sabia que isso, a confusão doutrinária ou a falta de pureza doutrinária, poderia trazer algumas doenças espirituais, e ele estava querendo tratar disso com o evangelho. Ali no versículo 1 que nós lemos, ele fala: alegrem-se no Senhor, porque
eu quero escrever de novo as mesmas coisas, isso não é problema para mim. Vocês precisam estar tranquilos que o que eu estou escrevendo de novo para vocês é para a firmeza da alma de vocês. Vocês podem ficar alegres e tranquilos. E ele diz algumas coisas contra as quais nós devemos prestar atenção. Versículo 2 ele diz: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Vejamos que a advertência e a pregação da sã doutrina, elas devem reconhecer que há perigos e que nós precisamos estar atentos a esses perigos. De maneira que Paulo fala, escrever as mesmas coisas para vocês novamente não é problema. E é uma segurança para vocês. Eu conversava essa semana com alguns queridos e eu falei, olha, todos nós gostamos de uma comidinha de restaurante de vez em quando, né? Talvez até a gente lembre daquela comida preferida ou daquele lanche preferido. Os mais novos não estão muito mais em comida de restaurante. A molecada gosta daquele lanche gourmet especial, né? Aquele que você lembra, olha, eu fui naquele lugar, comi algo especial. Mas o que nos alimenta diariamente é o arroz e feijão, o tempo todo. Repetidamente, aquela comida diária. Paulo está dizendo, para mim não importa repetir as mesmas coisas, porque essas coisas são segurança, elas dão sustento a vocês. Ouvir constantemente o Evangelho de Cristo é a nossa segurança, e é através do Evangelho que além de nós sermos salvos, nós somos vacinados contra os falsos ensinamentos, que Paulo está querendo tratar aqui. Cuidado com os cães, com os maus obreiros e com a falsa circuncisão. Alguns comentaristas, ao bem da verdade, uma grande parte dos comentaristas bíblicos, afirmam que essa advertência não é contra 3 tipos de pessoas. Contra algumas pessoas que são cães, outras pessoas que são maus obreiros e outras pessoas que são a falsa circuncisão. Muito pelo contrário. O que Paulo está advertindo aqui é acerca de 3 ângulos, acerca de um único caráter, de um único tipo de pessoa. Quando ele está falando aqui, cuidado com os cães, ele está falando, cuidado com as pessoas que são mau caráter, cuidado com os maus obreiros, cuidado com aqueles que têm uma péssima conduta, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com aqueles que têm um problema grave na sua estrutura de fé. E essa advertência, ela tem um grande objetivo, a nós estarmos atentos contra qualquer tipo de movimento que tente adentrar a igreja com essas características. Esses 3 aspectos, eles estão ligados a uma espécie de trocadilho linguístico da época, mas que na sua figura tem um significado profundo para nós. Ou seja, alguém que tem falha de caráter, alguém que tem uma conduta incorreta e alguém que propala uma fé que não é a fé bíblica. Por exemplo, com respeito, quando ele fala cuidado com os cães, essa expressão, hoje os cães para a gente é um negócio fofinho, né? A gente gosta dos bichinhos, né? De vez em quando eu mando para minha família lá uns vídeos de cachorrinho, eles gostam demais, cachorro, gato, a gente tem um apego pelos pets, mas naquele tempo de Jesus, a ideia de cães era a ideia de algo desprezível, algo que andava, vagava pelas ruas se alimentando do lixo, algo que era traiçoeiro, sorrateiro, que disseminava doenças e pragas. Os judeus, inclusive, quando se referiam aos cristãos, naquele primeiro momento, eles chamavam os cristãos de cães. Eles olhavam para o Evangelho de Cristo e falavam, esses homens estão disseminando uma doença. E aqui Paulo faz exatamente o contrário. Paulo diz que esses homens, esses que pregam uma circuncisão física, esses que pregam um ritualismo, são eles mesmos os cães judaizantes. Eles estavam querendo impor um lixo religioso e tirando de nós o banquete que nós já recebemos de Cristo. A gente precisa estar atento, irmãos. Mexe e vira, tem movimentos tentando entrar assim na igreja. Quem não vai lembrar os tempos atrás, os movimentos G12, era só daquele jeito que podia ser salvo, né? Eu sou ainda mais antigo, vou lembrar de alguns movimentos que achava dente de ouro na boca das pessoas, né? Alguns faziam emagrecer, comigo não funcionou, né? Alguns faziam assim, ó, aqui
Fala, tá vendo? Está emagrecendo. Ou alguns outros tipos de unção, ou alguns tipos de oração, algumas formas de culto. Não é assim que funciona. Deus age assim. Não, Deus age da forma como a Bíblia diz que Ele age. Nós precisamos estar atentos com isso. Diz mais, essas pessoas que disseminam, que tentam jogar um lixo teológico de engano no meio dos corações dos crentes, também são maus obreiros. São pessoas iníquas, mentirosas, fraudulentas, que em vez de cooperar com a causa de Cristo, acabam prejudicando. Perceba que muitos desses movimentos, eles têm como resultado final o dividir a igreja de Cristo, o causar desassossego no meio da igreja de Cristo. Nós praticamente não vemos o resultado final desse movimento como pessoas mais crentes, pessoas mais apegadas com a palavra. A gente vê geralmente que esses movimentos acabam sendo divisionistas, querendo colocar nas mentes dos cristãos que o simples evangelho de Cristo já não é mais suficiente para salvar. Paulo diz isso. Toma cuidado com eles. Cuidado com a falsa circuncisão. E o que é falsa circuncisão? A ideia do apóstolo Paulo é de que os judeus diziam que para que sejamos salvos, precisamos cumprir os ritos judaicos, inclusive o rito da circuncisão. Em contraste com a verdadeira circuncisão, Paulo diz que a falsa circuncisão é aquela que é colocada apenas na carne. São apenas os sinais externos. Porém, a circuncisão verdadeira é no coração. Em Romanos 2, versículo 29, Paulo diz, porém, judeu é aquele que é no interior, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não proceda de seres humanos, mas de Deus. A verdadeira circuncisão é aquela que Deus faz no nosso coração. É aquele chamado convicção interna, onde Deus nos captura pela graça para si e nos transforma. O que faz um cristão verdadeiro não é a observância de práticas ou ritos externos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente que os ritos, as práticas têm o seu valor, mas não é um valor salvífico. Não é isso que nos salva. Não estarmos aqui no culto pela manhã, ouvimos a igreja, cantamos louvores que nos salvam. Você pode até escandalizar com o que eu vou dizer agora, não é nem o simples ato de você ler a Bíblia todos os dias que te salva. Se ela não for verdade de Deus para o seu coração, em adentrar o seu coração, moldando o seu caráter, a informação das letras não irá te salvar. O cristão verdadeiro, a circuncisão verdadeira é aquela que Deus age com o Espírito Santo no coração dos seres humanos. E a resposta de Paulo a esse perigo é exatamente essa, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. A verdadeira circuncisão é essa. O comentarista William Hendrickson afirma que nós, os cristãos, tirados de dentre os judeus e gentios, somos os verdadeiros e únicos circuncisos pelo Espírito. Pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos Israel de Deus, filhos de Abraão, e por meio de Cristo, em um só Espírito, agora também nós temos acesso ao Pai. Então o apóstolo Paulo está terminando a sua carta falando para a gente que há um perigo, que nós precisamos estar alertas, mas que nós podemos nos alegrar se nós estivermos seguros na pessoa de Cristo Jesus. O perigo está ao derredor? Sim, está ao derredor. Mas se o nosso coração estiver firme, como acabamos de cantar, firme então minha alma no Senhor, nós podemos nos alegrar e nós temos motivos para nos alegrar. E aqui eu quero listar 3 desses motivos que nós temos de nos alegrarmos por estarmos firmes no Senhor. Há perigos, mas em Deus há segurança. E o primeiro desses motivos é que quando nós estamos firmes no Senhor, o Senhor nos dá uma visão equilibrada sobre os nossos méritos e o nosso passado. Perceba que os judaizantes, eles queriam firmar a salvação nos méritos, nas raízes judaicas, nos ritos. Mas Paulo diz que não é assim. À primeira vista pode parecer que Paulo, aqui, a partir do versículo 4, ele está alardeando algumas virtudes religiosas, mas é justamente ao contrário. Ele mostra que quaisquer méritos humanos, por significativos que sejam, nunca serão suficientes e eficientes para obter a nossa salvação e para obter a vida eterna com Deus. Paulo, aqui, ele traça um currículo
impressionante, invejável a qualquer um de nós. Ele fala da sua formação, da sua linhagem familiar, da sua herança, da sua ortodoxia, das atividades, da sua moralidade, mas ele não coloca nada disso como algo salvífico. Perceba o que está escrito ali a partir do versículo 4. Ele diz: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Então olha, tem gente pregando aí, confie na carne, confie nos rituais, confie nesse modelo aqui, porque Deus quer esse modelo que foi revelado agora, quentinho nos últimos dias. Paulo fala: eu poderia sim confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o currículo de Paulo: fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o que isso significa, irmãos. Quando Paulo diz que foi circuncidado ao 8º dia, ele está dizendo: eu sou verdadeiro israelita desde o meu nascimento. Isso não veio depois. Eu sou da linhagem de Israel, eu não sou um prosélito. Eu não venho do povo gentílico, ou de qualquer segmento filosófico ou místico. Antes eu confiava em Deus desde o início, ainda que de uma forma errada, mas eu era dessa raiz. Paulo disse: eu sou da tribo de Benjamim, descendente da tribo judaica, de onde veio o primeiro rei de Israel. A minha família é real. Eu sou descendente do rei Saul, o primeiro que foi levantado como rei sobre o povo. Hebreu de hebreus, ou seja, em contraste com aqueles judeus do seu tempo, que eram de fala grega, aquilo que a Bíblia chama, ou que nós conhecemos como helenistas. Paulo vinha de uma família que retivera os costumes hebraicos. Paulo era daquele que falava hebraico em casa, sabe? A gente vê muitas famílias que vêm imigrantes, né? Eu lembro que eu via muito mais, lá em Astorga nós tínhamos algumas famílias conhecidas que eram de linhagem japonesa. Até uma família morava ao lado da minha avó e eles tinham uma espécie de quitanda, uma feira, e nós íamos comprar lá direto. E eu achava muito bonito que entre eles falavam em quê? Japonês. Você entrava dentro da casa deles, era como se você estivesse entrando numa embaixada do Japão. Tipo assim, portas afora Brasil, portas adentro Japão. Até as crianças tinham uma dificuldade de falar o português, como nós falamos aqui, porque no seu dia a dia eles mantinham a sua cultura. Paulo está dizendo: eu não sou um hebreu qualquer, eu mantive a minha cultura. Na minha casa nós falávamos o hebraico ou até mesmo o aramaico. Quanto à lei, eu era fariseu. O que isso significa? A gente tem uma dificuldade com os fariseus, né? Quando a gente vê ali o Senhor falando dos fariseus, Jesus não está criticando os fariseus no seu conhecimento. Jesus os critica na sua postura, na sua teologia, na sua maneira errada de interpretar a Bíblia. Mas Jesus nunca fala dos fariseus no que se refere a eles amarem as Escrituras. Paulo diz que quanto à lei ele era fariseu, ou seja, ele era um apaixonado, um adepto mais estrito à tradição religiosa entre os judeus. Paulo era um legalista, por convicção, com excelência. Se fosse para trazer para os nossos dias, Paulo era aquele crente que você poderia citar qualquer passagem da Bíblia, ele sabia o endereço, ele sabia o versículo onde estava. Era daquele que falava para você o Salmo 119, decor e salteado. Sabe? Já ouviu essa expressão, decore salteado? Paulo era aquele que tinha o conhecimento e a aplicação prática dos 10 mandamentos de maneira bastante rígida. Paulo está dizendo: se pudesse alguém se gloriar em alguma destas coisas, se estas coisas tivessem algum valor salvífico, eu teria motivo para me gloriar. Quanto ao zelo, e aqui Paulo até ele faz... É interessante que quando Paulo diz que quanto ao zelo ele era um perseguidor da igreja, porque ele faz ao mesmo tempo que uma confissão de pecados, mas ele diz quanto isso era importante para ele na antiga vida. O quanto ele era zeloso pela lei de Deus. Ele era um judeu tão convicto que no seu zelo e convicção pela sua religião, ele chegou a tornar-se um perseguidor de Cristo, porque ele considerava que o evangelho era algo a ser odiado, eliminado. Lembra que eu falei que Paulo, usando o trocadilho dos cães, os judeus chamavam os cristãos do quê? De cães. Paulo queria eliminá-los. Quanto à justiça, olha que coisa interessante que Paulo diz. Quanto à justiça que há na lei, eu era
irrepreensível, um observador assíduo das leis judaicas, a tal ponto que não tivesse ninguém que pudesse repreendê-lo a respeito disso. É um currículo extenso, né? Mas quando Paulo coloca sua confiança em Cristo, quando Jesus o alcança, Paulo é redirecionado a uma nova visão, uma visão equilibrada sobre qualquer coisa acerca do seu passado. Entretanto, quando ele foi convertido ali em Atos capítulo 9, ele não se apoiou nos seus créditos ou nos seus méritos, mas ele entendeu que ele deveria e poderia confiar única e exclusivamente na graça. E olha o que ele diz no versículo 7, continuidade a esse currículo que ele passou. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Não que algumas dessas coisas enumeradas aqui dos versículos 5 até o 6 sejam más em si mesmas, irmãos. A gente precisa tomar um cuidado quando a gente fala do religiosismo, porque às vezes a gente condena práticas que não são condenáveis. Não é pecado ler a Bíblia, irmão, diga essa passagem, é desejável, tá? Vir ao culto é desejável. Cantar louvores a Deus é desejável. O presbítero Rinaldo falou aqui no momento de dízimos e ofertas, honestidade é desejável. Boa conduta, bom testemunho são desejáveis. Uma postura cristã em todos os lugares, isso é desejável. Isso faz parte do caráter cristão. Mas Paulo entendia que isso não era salvífico. Paulo entendia que não podia inverter a ordem. Deus não irá me salvar por eu ter uma boa conduta. Muito pelo contrário. Deus me salvou para que eu tenha uma boa conduta. Ele me salvou e colocou para mim as boas obras. A palavra de Deus nos diz em Efésios que Ele já havia preparado de antemão para que nós fizéssemos o quê? Para que nós andássemos nelas. De maneira que nenhuma dessas questões que Paulo está colocando aqui, inclusive quando ele fala do zelo em perseguir, elas não eram coisas ruins em si, mas elas eram bênção. Ele recebeu o sinal da aliança, ele pertencia à raiz de Abraão, ele era da família do primeiro rei, ele era ortodoxo, alguém de conduta irrepreensível. Mas essas coisas, nenhuma delas, pôde lhe trazer aquilo que ele mais precisava, que era a sua salvação em Cristo Jesus. Paulo diz que a fé em Cristo é tão maior que tudo isso, que ele considerou seus méritos do passado como uma perda diante do lucro da salvação em Cristo Jesus. Paulo não confiava nos seus méritos para agradar a Deus, pois sabia que mesmo os méritos mais impressionantes não são suficientes ante as normas de um Deus que é santo. Não há nada que a gente possa fazer. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com essas ideias que vão entrando na igreja de que a gente pode fazer alguma coisa. Não, agora você entra nesse movimento aqui, você cumpre isso aqui, ou você faz isso aqui, sobe num morro, faz oração desse jeito, que agora Deus vai te ouvir porque você fez tal sacrifício. Irmãos, em nome de Jesus, Paulo já diz, fiquem atentos, olhem que esses méritos já passaram. Nós vamos pensar nisso. Será que há algum mérito a qual nós temos nos apegado, que tenta deixar a graça de Cristo meio de lado? Será que às vezes nós não caímos nesse erro de pensar, não, mas eu sou de uma boa linhagem familiar, né? Eu falo que, hoje até menos que isso, e eu acho que deveria ser mais. Você vai falar, pastor, você está muito paradoxal, porque você vai dizer que uma coisa que você vai colocar agora como depreciativa deveria acontecer mais no meio. Antigamente nós tínhamos a linhagem dos presbiterianos que falavam assim, não, eu sou filho de presbiteriano, neto de presbiteriano. Eles tinham um certo orgulho de pertencer à igreja, e esse orgulho poderia ser pecaminoso, e esse é o problema dele. Que não, Deus não trocou o nosso coração por uma sarça. Ele não falou, vou tirar um coração de pedra e vou colocar uma sarça dentro. Ele falou, vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Não é a denominação. Mas por outro lado, o zelo e o carinho pelo lugar onde nós fomos salvos, onde nós fomos alimentados espiritualmente, deveria ser mais aceso. Nós deveríamos olhar com carinho a igreja, a história da igreja, saber como chegaram até aqui. Como esse evangelho chegou até aqui? Será que foi esse pastor que inventou o evangelho? De maneira alguma. Ele foi alcançado por esse evangelho. Essa denominação foi criada ontem à tarde? Não.
E nem no Brasil. E nem nos Estados Unidos. Não sei se você sabia, mas a igreja presbiteriana também não foi fundada por Calvino. Ela foi fundada por John Knox, na Escócia. John Knox, que tinha algumas orações incômodas. Se colocou diante de Deus e orou assim: dá-me a Escócia, senão eu morro. Cômodo, né? John Knox, que tinha uma oração temida. A rainha da Inglaterra, quando era informada que John Knox estava orando acerca de alguma coisa, ela falava: vamos esperar. Vamos esperar o homem de Deus orar, para a gente saber qual caminho tomar. Essa história é uma história rica, onde Deus levantou pessoas para que chegássemos aqui. Os méritos não são nossos. Deus, desde antes da fundação do mundo, vem levantando homens e mulheres. Será que nós, às vezes, não temos confiado em méritos humanos? Na nossa ortodoxia? Não, a presbiteriana é uma igreja muito fiel. Louvado seja Deus por isso. Os nossos títulos acadêmicos, não, você é salvo, porque já viu, né? Tem título A, B, C. As nossas boas obras, a fama, a nossa teologia. Às vezes a nossa teologia é um ídolo para nós. Tem muita gente que é mais teólogo do que cristão. Mais seguidor dos grandes teólogos. E veja bem, não é errado você ler os grandes teólogos, eles são uma bênção. Mas muitas vezes seguem mais esses ensinos do que os de Cristo. Eu e alguns pastores, ou melhor, alguns pastores e eu, gosto da posição de que nós concordamos com os grandes teólogos enquanto eles concordam com Cristo. Nisso nós estamos alinhados. Mas o meu mestre e salvador é Cristo Jesus. Ninguém será salvo por ter uma boa conduta. Ninguém será salvo por ter uma boa percepção teológica, por ser coerente ou por ser bonzinho. Embora tudo isso seja desejável ao crente, a salvação ainda é única e exclusivamente pela graça de Cristo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo fala que nós podemos nos alegrar e estarmos firmes em Cristo, porque isso vai nos dar uma boa visão, uma visão equilibrada sobre os nossos méritos e o nosso passado. Em segundo lugar, Paulo diz que nós podemos nos alegrar por estarmos firmes em Cristo, porque isso nos oferece um firme objetivo de vida no presente. Se isso faz com que nós olhemos para os nossos méritos, para o nosso passado, para a nossa linhagem com equilíbrio e saibamos que tudo isso é muito bom, que fomos ricamente abençoados, mas que o que nos salva é Cristo na sua graça, isso também mexe com os nossos objetivos no presente. E eu vou dizer um negócio para você, irmãos. Hoje nós precisamos muito de colocar em prática nos nossos dias a salvação que nós já recebemos. Porque também tem gente que parece que recebeu a salvação e guardou no bolso para não gastar, para usar só no céu. Pode usar, irmãos. É inesgotável a graça da salvação. Não vai gastar. Na verdade, nós nunca conseguiríamos suplantar a enormidade da graça de Deus que nos salvou. Versículos 8 até o 10, o apóstolo Paulo nos diz assim: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Na verdade, irmãos, nós não apenas recebemos uma herança maravilhosa em Cristo, não é apenas a herança das realizações pessoais que o Senhor também nos permite ter, mas todas as coisas que nós recebemos, tudo aquilo que nós realizamos, se estiverem fora de Cristo, tão grande a excelência do conhecimento de Cristo, que mediante a comparação entre qualquer coisa que nós possamos ter e os méritos de Cristo, qualquer coisa que nós tenhamos perderá o seu valor diante da enormidade de Cristo. Tudo quanto existia fora de Cristo e do Evangelho, no que se refere à vida cristã, representa um peso morto, representa algo a ser jogado fora. Paulo usa uma palavra pesada, ele diz que ele considera tudo como lixo, algo descartável. A ideia de lixo é algo que não tem uso.
Algo que, na verdade, precisa ser extirpado. Lixo, ninguém guarda o lixo em casa, guarda? Não, é lixo, pastor, não vou usar, mas vou guardar aqui, ficar aqui um mês. Faz isso. Nós queremos descartar aquilo. Diga de passagem, um dos grandes problemas sanitários do mundo é o que fazer com o lixo. O que fazer com os dejetos, com as coisas que nós não usamos mais, com os restos, com as sobras, com aquilo que apodrece, com aquilo que não tem valor. Esse é o lixo. Paulo diz que considera todo esse currículo extenso que ele havia recebido na sua linhagem, na sua cultura, como algo a que devesse ser renunciado. A partir do momento que Paulo encontrou-se com Cristo no caminho de Damasco, ele teve uma ressignificação, eu não gosto muito dessa palavra, mas era importante, uma ressignificação da sua vida. Tudo quanto ele valorizava até aquele momento, perdeu o valor. E ele disse que agora tudo isso é lixo. E o que eu quero agora não é mais me apegar a isso, mas o que eu quero é ser encontrado em Cristo. Para mim não tem valor nenhum se alguém chegar e falar: olha, o Paulo fariseu, o Paulo zeloso, o Paulo parente do rei Saul, o Paulo de linhagem hebraica. Mas que eles olhem para mim e me vejam identificados com Cristo. O que Paulo deseja é estar completamente oculto na graça de Cristo, escondido, abrigado, protegido nos méritos do Salvador, unido misticamente a Cristo na semelhança da sua morte e da sua ressurreição. E é isso que ele declara, irmãos: o meu desejo é ser achado nele, não tendo mais justiça própria que venha, que seja proveniente da lei, mas a minha justiça agora é Cristo. Isso lhe dá um grande objetivo de vida. No versículo 10, Paulo diz que o que eu quero então, uma vez que eu entendo o valor do passado, e entendo que tudo isso diante da graça de Cristo é lixo, e que eu quero ser encontrado nele, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Saber mais sobre Cristo hoje, sobre a obra de Cristo hoje, conhecer mais e mais sobre a amplitude da salvação. Irmãos, a gente precisa conhecer sobre a amplitude da salvação, porque para muitos crentes a salvação é um ato que Deus pega você e coloca você no céu, e você fica esperando essa realização lá na frente. A salvação nos muda aqui. A salvação não apenas nos leva para o céu lá, mas traz o céu de lá aqui. E nós vivemos no céu aqui, agora. Ainda que não na sua completude, mas já vivemos os valores do reino do céu agora. Agora nós temos um novo rei, agora nós temos uma nova perspectiva, agora nós temos novos objetivos, agora nós não vivemos mais para nos agradarmos a nós mesmos, agora nós vivemos para Cristo. E Paulo diz que o que eu quero é conhecer isso, conhecer Cristo e esse poder maravilhoso da ressurreição de Cristo que inunda a minha vida como um todo. Não é algo lá para o futuro. No futuro tem esperança, nós vamos falar sobre isso. Mas é algo do futuro para o presente. É um adiantamento de valores eternos. De lá para cá. Nós já morremos, estamos ressuscitados com Cristo hoje. Você não morreu em Cristo, ou melhor, não vai morrer em Cristo no último dia da sua vida. Você não precisa esperar até lá. Sabe aquele último suspiro, aquele último momento, onde depois o povo vai ver lá no caixão, tal, aquele negócio todo. Não é lá que você vai morrer com Cristo. Você já morreu com Cristo no ato da sua salvação. Você já está morto em Cristo. Lembro-me que eu, muito jovem, estava num congresso, num acampamento, em Guarapuava até. Foi a primeira vez que eu conheci Expresso Luz e tal. Até quem promoveu o congresso na época, quem estava liderando o congresso, era o Orlandson. Estava lá também, Marcinha? Não era muito nova para dar lá, Marcinha? Continua sendo muito nova, tá bom. Lá em Guarapuava, um frio terrível.
E nós estávamos naquele congresso. Pastor Orlando era o pastor da igreja lá de Guarapuava. O Orlando era da juventude e tudo mais. Inclusive, orem pelo Orlando, irmãos. Coloquei o pedido de oração pela saúde dele. E lá naquele congresso aconteceu algo que me deixou muito mal. Fizeram uma brincadeira que me incomodou. E eu tinha o costume, já diminuí um pouco. Diminuí um pouquinho. Mas eu tinha o costume de emburrar. Eu acho que tem mais gente parecida comigo nesse costume, sabe? Quando alguma coisa que você não gosta, para não brigar, fazer assim. Você está bem? Tô. E eu emburrava, sabe? Ficava daquele jeito. Eu lembro que naquele dia, num culto de ceia, lá teve uma ceia, aquele negócio de acampamento e tal, né? E estava para começar o culto, eu lá no quarto. Aí chegou um pastor muito querido, pastor João Cortes. Ele falou: o que você está fazendo aí, Alessandro? Eu falei: eu não estou bem, aconteceu não sei o quê. Só aquela lambeção de ferida. Tá mal. Quem passou ali pensava que alguém tinha me dado 5 tiros, alguma coisa parecida assim. Você não vai no culto? Eu falei: eu não vou, porque eu acho que eu não vou tomar ceia. Foi: por que não vai tomar ceia? Eu falei: não, porque eu estou me sentindo quase como morto. Eu falei: tá nada, você está vivo. Já viu morto sentir dor? Morto ficar com essas reclamações? O teu problema é que a sua carne está muito viva. Você deveria estar morto em Cristo, mortificado em Cristo. Essas coisas tinham que estar em Cristo. E levanta daí agora e confessa seu pecado a Cristo. E entregue a vida a Cristo. Porque não tem um morto aqui não. Aqui tem um vivo, carnal. E que precisa ser morto em Cristo. Eu falei: obrigado, pastor. Estou indo para lá agora. Quase que eu tomo 2 aí. Paulo, quando ele fala do poder da ressurreição, dessa extensão da salvação, ele está falando para que nós entendamos que aqueles valores futuros, eles já estão presentes aqui. Que nós já morremos em Cristo por nossos pecados. Os nossos pecados já foram crucificados. Nós já recebemos uma nova vida. Nós já vivemos em novidade de vida. Em Cristo nós já somos novas criaturas. As coisas velhas já ficaram para o passado e as coisas novas já estão presentes. Paulo fala: eu quero conhecer isso. Esse poder maravilhoso dessa ressurreição que vem do futuro para cá. De saber que eu já morri e estou com Cristo. E de receber a honra de ser identificado com Cristo em todos os aspectos da minha vida. Paulo diz: de me tornar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Quais são seus objetivos em Cristo hoje? O que a salvação reordenou aí na sua vida? Você fala: agora mudei aqui. Às vezes a gente inverte a ordem das coisas. E a gente precisa desinverter a ordem das coisas. Às vezes a gente quer exaltar os méritos, mas nós devemos exaltar a graça, que traz até alguns méritos para nós depois, mas é a graça. Por fim, a alegria de poder estar seguro em Cristo nos concede uma sólida esperança no futuro. Versículo 11, Paulo diz: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando Paulo escreve isso, irmãos, ele não está sugerindo algum tipo de dúvida ou de incerteza sobre a sua salvação. Não é que Paulo está meio insegurão, ele falou: quero ver se de alguma forma ali eu dou um jeito de entrar no céu. Não é isso. O que Paulo não sabia aqui era a forma como ele ia morrer. Era a forma como ele seria levado à presença de Deus. Se ele morreria por execução, se ele morreria por algum tipo de morte natural. Mas não havia dúvida em Paulo de que ele já estava morto vivo em Cristo Jesus. E que ele ressuscitaria. Mas ele só não sabia a forma como ele iria se encontrar com a morte. E é isso que nós precisamos entender.
Não importa a forma como nós vamos morrer aqui, mas há uma segurança em nós de sermos alcançados por essa ressurreição dentre os mortos. Se hoje, se amanhã, se um acidente, se um AVC, um ataque cardíaco, uma doença, o tempo ou qualquer outra coisa findar a nossa vida aqui, nós já ressuscitamos com Cristo. Isso é seguro, isso é líquido e certo. É uma segurança que nós podemos ter para nós. Nós que já morremos nele, também já ressuscitamos nele. Isso é importante para nós. Aqui ele fala de modo pessoal. Se alguém que enfrentava a morte todos os dias por causa de Cristo estava sujeito a terminar a sua vida física como Marte, por amor do Senhor, tal pessoa podia experimentar agora já o poder da ressurreição dia a dia e aguardar com certeza o partilhamento dessa ressurreição com Cristo depois da morte. Você não vai se encontrar com Cristo depois que você morrer. Você já foi encontrado por Ele. Você já está com Ele. Ele já é o seu pastor. Ele já anda contigo. Ele já está contigo no meio do vale da sombra da morte. Ele já te pastoreia. Ele já cuida de você. O que vai acontecer na sua morte é que você vai ser unido eternamente com Ele para todo sempre. E de lá não sai mais. E de lá não volta mais. Qual a sua esperança em Cristo para o futuro da sua vida? Como a esperança em Cristo tem moldado você? Lembra? Tem perigos. Tem muito erro, tem gente querendo dizer que é por mérito e não é por mérito, é pela graça. Mas quando nós estamos firmes no Senhor, a gente vai entender o lugar do mérito. Saber que Ele não é salvífico. A gente vai reordenar o nosso presente, saber que vamos viver para Cristo. E a gente vai encher o coração de esperança futura, de saber que estaremos com Cristo. Diante do que vimos hoje, irmãos, é importante que nós pensemos sobre como nós temos vivido em Cristo. A mesma graça que nos salvou é a graça que nos sustenta e que nos dá esperança. Outro aspecto que a gente precisa lembrar: graça não é um ato único que ficou no passado. A graça nos salvou no passado, nos sustenta no presente e nos conduz firmes para o futuro. É a mesma graça. Que nós também nos alegremos por estarmos firmes em Cristo. Que nós entendamos que a salvação só chega até nós, única e exclusivamente pela graça desse Salvador. Não há méritos, não há status, não há possibilidade de alcançarmos por quaisquer coisas que façamos. Que nós nos regozijemos na nova vida, de forma que Cristo seja o objeto maior da nossa existência. Que tudo que nós desejarmos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós fizermos, seja feita para a glória de Deus em Cristo Jesus. E que nós tenhamos os corações aquecidos pela esperança, que é certeza de que lá na ressurreição estaremos com Cristo eternamente. É uma alegria estarmos firmes em Cristo Jesus, porque só Ele pode fazer isso com o nosso coração. Só Ele pode nos colocar seguros nas suas mãos o tempo todo. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Salvador amado, nós te louvamos pela tua palavra. E lhe pedimos, Senhor, que essa graça inunde o nosso ser e renove a nossa mente, o nosso coração. Que o teu Espírito nos fortaleça e que tua boa mão nos conduza. A certeza de estarmos contigo e a segurança de que não precisamos de mais nada. Tudo que nós já precisamos, nós já temos. O Senhor nos providenciou no Salvador. Que essa seja uma firme segurança para nós. Hoje e todos os dias em Cristo Jesus. Amém.